Olá, como vamos? Esse é o último tópico de chapa dobrada. É lógico que a gente poderia explorar muito mais, mas a gente acredita que esses que a gente apresentou dá uma boa perspectiva do uso, de como dimensionar, né? Nós vamos ver agora tração e compressão de perfis U, que é mais simples de calcular, e se fosse cantoneira, a gente teria que fazer o cálculo como perfis múltiplos. Mas esse aqui é um bom exemplo e tem muita aplicação prática também, tá bom? Então, vamos ao nosso último item de chapa dobrada. Estou lamentando, estou gostando muito. Então, vamos iniciar com esse exemplo aqui, ó. Uma treliça de banzos paralelos, 800 aqui é a altura, 80 centímetros, 8 módulos de 1000 milímetros, de 1 metro, com uma carga de 500 quilos por metro. Notem que, evidentemente, não vou colocar carga na barra, vou colocar carga no nó. Talvez tenha aqui uma terça, né, nesses pontos, distribuindo para cada um desses pontos a carga. Então tá aqui, no F2, já modelado, com as rótulas devidas, ok? Isso é bem fácil de fazer. Notem que aqui a carga concentrada é 500, por quê? 500 vezes a largura de influência desse ponto aqui, ó, é metade para cá, mais metade para cá, né? O painel tem 1 metro, metade é meio, mais meio, 1 metro. Então, 500 vezes 1, 0,5 tonelada da força. E aqui no canto tem metade, ok? Vocês podem até conferir, ó, 500 vezes 8 metros, dividido por 2, 2 toneladas. Beleza? Como é que fica esse resultado assim? Eu mudo a escala para 0 do diagrama, aí fica assim, já prontinho. Então pronto. Aqui a gente tem uma viga que tem menos 5.000 quilos aqui e mais 4.687. São os esforços máximos. Vamos calcular esses perfis. Tá? Eu já mostrei para vocês o método de assimilação, né? Que eu pego o momento e divido pela altura e eu acho aproximadamente essa força, aproximadamente igual. O cortante aqui é esse V e o D aqui tem que fazer o equilíbrio do nó para isso aqui ficar mais preciso. Mas isso aqui dá uma aproximação. Tá? Então, olha só. Eu fiz também, para mostrar para vocês, a variedade do método de assimilação. A mesma viga com 8 metros, com 0,5 tonelada da força, que é a carga que foi concentrada nos nós. Notem que aqui está o cortante. Olha aqui o 2000. Ó. Tá certo? Notem que o momento máximo foi 4.000. 4.000 dividido por 0,8 dá quanto? 5.000. Não é? Então, notem que por valor negativo deu o máximo. Aqui é quase igual, né? Tem uma diferencinha, porque tem uma carga aqui que vem para cá, tá certo? Mas é bem próximo. Então, esse médio de assimilação é fantástico. Devo dizer para vocês que ele me foi muito útil uma vez na prática. A gente recebeu uma encomenda na sexta-feira e o resultado tinha que estar na segunda na fábrica para poder construir. O exemplo é o mezanino do Banco de Brasília, ali no setor bancário sul, né? E tem uma agência lá que fizeram mezanino e a gente calculou
preliminarmente, mas acabou valendo, por esse método de assimilação. Calculava o momento máximo de uma viga equivalente, dividia pela altura proposta e dimensionava. Foi assim que a gente fez. Então, já consegui sustentar minha família com esse método aqui. Para essa diagonal tracionada, como vocês estão vendo, ó, inverti para continuar tracionada. Se vocês deixarem assim, vocês podem até testar, vai ficar comprimida. Então, basta fazer o equilíbrio desse nó. Coloca 2000 entrando no nó, coloca essa força para fora, que vai dar positivo mesmo, decompõe para cá, soma com o que está aqui, porque tem esse 250, que vocês vão achar o 2.800. Ok? Então, esse método de assimilação poderia ter sido usado. Mas o F2, de fato, é fantástico. Eu mostrei isso aqui também para vocês verem o poder que é aprender viga. Com a viga isostática, você resolve intuitivamente, qualitativamente, uma viga contínua, viga Gerber e uma viga treliçada. Eu queria ter colocado isso lá em estática, mas vou colocar essa pequena aula lá de volta. Ok? Para ficar mais didático, eu poderia ter feito aqui com altura 1, e aí ia dar o momento aqui, ia dar exatamente o valor aqui. Ok? Você entende pórtico também, com viga. Então, saber viga. E treliça agora. Então, é o ABC, né? A gramática básica das estruturas é a viga isostática. Então, nós vamos usar esse U simples. Está aqui os dados com o Q. A gente precisa desse Q para levar em conta a flambagem local. Ok? E, via de regra, a gente vai usar perfil acima de 1,90. Ah, mas por que o fabricante colocou em 52? Ah, ele quer vender. Né? Mas a gente nunca usou menos que 1,90. Muito fininho. Não sei se isso era uma recomendação de norma americana, que a gente sempre seguiu muito no Brasil, as normas americanas, tanto de laminado quanto de chapa dobrada. São associações poderosíssimas, centenárias. Né? Essa associação de chapa dobrada, ela foi muito importante porque ela cresceu muito depois da Segunda Guerra Mundial, porque os perfis de chapa dobrada foram utilizados muito em aviação. Né? Então, quando a gente tem perfis não simétricos, eles, além da flambagem em torno dos eixos principais, eles podem torcer. Mas veja, numa treliça que a gente prende com diagonais, isso é muito difícil. Então, isso fica complicado demais se a gente for considerar essa flambagem por torção, em torno de algo que se chama centro de cisalhamento. É mais um conceito que eu acho que é só para dar um aviso, mas para pré-dimensionamento pode-se considerar apenas flambagem por flexão. Então eu peguei a mudança da norma em que eles começaram a falar sobre essas coisas. Mas na norma que vigorava até a década de 70, 80, nem citavam isso. Mas na hora de construir, isso some. Não dá para torcer assim. Muito difícil. Então está aqui o perfil, o simples. O formulário é exatamente de perfil caixa, só que agora eu vou pegar, né, o lambda maior, porque eu posso ter flambagem em torno de x e de y, comprimentos diferentes, o resto é igual. Pego o fator Q aqui, jogo aqui. Tá? Pelo amor de Deus, não coloco cortante aqui não. Q fator de esbeltez local, que está aqui. Então, a verificação da tração é bem mais simples. P sobre A, sigma T é sempre 0,6 GFY. Para esse aço que a gente está usando, 1392. A área SS aqui. Tá bom? Vamos fazer um exemplo. A viga treliçada abaixo será utilizada em uma cobertura. Considere que os banzos estão contraventados
a cada 2 metros. Isso é importante. Considere um perfil US, o simples, né? 100 por 50 por 3,04. Está aqui esse exemplo que a gente fez logo no início. Está aqui um detalhe. O perfil U é assim. Algumas vezes, para que não fique perfis iguais aqui, tem que colocar, fique pouca área de solda e seja obrigado a colocar uma chapa aqui, que é muito usual, uma chapa para pegar todo mundo. Você pode colocar um perfil um pouquinho menor aqui por dentro. Certo? E aí tem uma área de solda maior. Isso é muito comum, vocês vão ver. Está aqui o perfil. Para não ter que representar esse C aqui, coloquei assim. Está aqui os dados já do perfil de 100 por 50 chapa 304, que é esse aqui. O que é 0,91, aqui eu acertei. Ok? Então vamos fazer o cálculo estático disso aqui primeiro. Já foi dada a carga. Obviamente isso aqui é devido ao vento, mais peso próprio, etc. Prestem atenção nisso que está dito aqui, pelo amor de Deus, que a gente vai precisar desse dado. Cadê? Os banzos estão contraventados a cada 2 metros. Isso é muito importante, vai fazer parte do que a gente vai considerar. Ah, que bonito, ó. Os banzos estão contraventados a cada 2 metros, ok? Então vamos em frente. Determinação dos esforços. A gente já fez. Notem que os esforços maiores são esses, 5.000 de compressão nos banzos. Tá certo? 4.687 de tração, que é a maior tração que existe. A compressão maior nos montantes é 2.000, é menor que essa. Então, se a gente usar esse perfil para tudo, o que é muito comum, tudo bem. Notem aqui, esqueci de falar, que o esforço aqui deu 0. Posso tirar essa barra? Idealmente, sim, mas na prática, não. Porque quem que me garante que essa carga vai ser exatamente 500 quilos por metro, absolutamente distribuidinho assim? Né? Pode ser que tenha um pouco mais de um lado e aí vai passar a ter um esforço aqui. Cuidado com o teórico. Tá bom? Então, esses aqui são os valores que a gente vai usar para calcular. Tá lá o detalhe, tudo direitinho. Verificação da tração é muito simples. A área já foi dada, né? 5,71. Divide. Como vai ser soldado, não vai ter redução de furo, nem nada disso. 0,6 de FY. Passou fácil. Folgado. Ok, querida, você venceu. Agora, cuidado. Flambagem no plano da treliça. Vou desenhar. Caneta. Então, é essa barra. É a flambagem que ocorre aqui assim, ó. Tchum, tchum, tchum. Para lá continua. No plano da treliça. Então, o comprimento de flambagem é esse comprimento da barra. Está aqui. Comprimento da barra. Outra coisa importante. Vai flambar em torno de qual eixo? Notem que o perfil está assim, que está desenhado em seção transversal, né? Como se fosse uma seção, perdão. Será que tem como voltar? Então, é como se a seção fosse assim. Desenhei em isométrica. Só para ficar bonitinho aqui. Ok? Então veja aqui o eixo da flambagem local em torno do plano. Flambagem local, me perdoem. O eixo
em torno do qual flamba aqui é esse eixo aqui, ó. Que no nosso caso é o eixo Y. Esse é o eixo Y do perfil. Ok? Ele foi dado na tabela assim. Mas foi usado emborcado. Aqui. Ele foi usado, né? E aqui está o eixo. Desculpem. O eixo X. Nessa hora uma tábua estava bom, né? Entenderam? Que a gente está agora invertendo a posição do perfil. Portanto, o comprimento de flambagem é 100 e o I que eu vou usar aqui é o IY. Tá claro? Então vamos. Você tem que verificar uma coisa como ele foi calculado na tabela lá do fabricante. Outra coisa é como você vai empregar o perfil. Você vai deitar ele aqui. Então, o eixo Y é esse. Vai flambar em torno desse eixo Y. Está aqui. Portanto, 64. No plano do contraventamento, que eixo é esse? Vou tentar mudar até a cor. Espera aí. Verde. Lembre-se que eu falei que estava contraventado a cada 2 metros. Os banzos, tanto um quanto o outro. Oh, errei. Errei aqui. E aqui. Ok? Então, a flambagem. Então, é óbvio que eu tenho aqui uma outra tesoura, lá na frente, e o contraventamento vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E a flambagem, então, se dá nesse plano aqui, ó. Assim. Imagine isso no plano da cobertura. Tá? Então, notem que agora a flambagem vai se dar em torno de qual eixo? Em torno do eixo X. Ok? Que é esse eixo vertical, para ficar mais fácil agora de entender. O eixo vertical controla a flambagem no plano do contraventamento, no plano da telha. O eixo horizontal controla a flambagem no plano da tesoura. Ok? Então, por isso que aqui a gente usa 200 e usa X. E deu 51, deu menor. A gente vai usar o que dá maior risco de flambagem, que é o maior índice de esbeltez. O maior entre os dois é 64. Tá bom? Isso é fundamental para entender o comportamento de flambagem em treliças, né? Ah, mas se tivesse travado todos os pontos, aí, obviamente, ia coincidir, ia ter que pensar tanto. Tá bom? Mas não é assim que ocorre. Então, a verificação da tensão de flambagem é dada por essa forma, o mesmo formulário de perfil caixa, ok? Aqui eu pus 0,91, etc. E deu uma tensão de 986. Vamos verificar essa tensão. 5.000, que era o máximo, dividido por 5,71, dá 876. Olha, rapaz. Portanto, vejam que se aumentasse para 6 metros, talvez não passasse. Certo? Uma alternativa para aumentar a resistência era travar de todos os bandos, o que não é normal. Então, isso passou no limite, mas passou bem. Então, a solução, perfil atende aos esforços máximos de tração e compressão. Então, em resumo, tá aqui, olha. Achei na internet, peguei lá, estou referenciando aqui,
um perfil U, como vocês estão vendo, olha, o perfil U aqui. Esses pontos aqui são pontos de solda. Colocou um perfil, aqui ele colocou por dentro, aqui ele colocou por fora, parece, né? Forçou a barra aqui. E ele usou cantoneiras. Como é muito baixinho aqui, não precisou colocar travamento entre elas. Peguei na internet. Panzo paralelo. É bem parecido com o que a gente fez, né? Que é isso aqui. Então é isso. A gente agora está, de certa forma, aplicando esse material, chapa dobrada, o que a gente já viu antes. A gente poderia até ter um curso específico de chapa dobrada. Na engenharia civil tem uma disciplina optativa somente sobre chapa dobrada, para os alunos que estiverem interessados em aprofundamento desse material, que é algo que tem, para quem vai militar na área de estruturas, muita área de trabalho na região. Ok? Então, com isso, a gente encerra nossa abordagem de chapa dobrada, um material bastante importante de se aprender a utilizar. Até breve!